Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede podermos estar reunidos na sua casa, na sua presença, para juntos cultuarmos e adorarmos o Senhor. Creio que este foi e é o propósito pelo qual todos vieram à casa do Senhor nesta noite, foi adorar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Se você veio aqui com esse propósito, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós queremos já agradecer o convite do pastor Josias. Prazer em revê-lo, esse colega e professor ali em Betel Brasileiro, nas suas aulas de hermenêutica. Pegava na sala de aula com a sua mão esquerda. Eu estava dizendo à minha filha ali, admirado que ele toca violão com a direita, mas para ensinar no quadro ele ia lá com a mão esquerda e enchia o quadro e ministrava a aula. E também o prazer de estar revendo a professora Iris, né? Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, vida do pastor Antônio Almeida também, e estar revendo a todos os amados irmãos. É um prazer para nós e nós queremos assim louvar o Senhor por tudo isso. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, sem mais demora, eu convido a todos para abrirem a Sagrada Escritura no livro de Atos, no capítulo 20. Nós vamos proceder a uma leitura do versículo 27, do versículo 17 até o versículo de número 24. Quem foi encontrando vai se colocando de pé e dando glória a Deus. Atos 20, 17 a 24. Está conosco nesta noite meu filho Everton e Suede estão nos acompanhando. Minha esposa não está porque está viajando, está no interior. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa, de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Eu quero convidá-los a repetir comigo a expressão que o apóstolo Paulo ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Vamos lá? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai Celestial, pela porção da tua palavra lida nesta noite. Graças te damos, ó Pai Celestial, porque de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Graças te damos, ó Pai, porque tu és o Senhor que está em controle de todas as coisas. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de ser os teus filhos e de estarmos reunidos na tua casa nesta noite, na tua santa e gloriosa
presença, para te render graças, louvores ao Senhor, para te cultuar na beleza da tua santidade. Pai celestial, nesse instante, nos colocamos diante de ti, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, porque somos os teus filhos, precisamos cada vez mais andar contigo na tua santa e gloriosa presença, e sem o Senhor nada somos e coisa alguma podemos fazer. Por isso, desde já, Pai, te agradecemos, pedimos a graça do Senhor sobre a minha vida, Pai, que tenho a incumbência de ministrar a tua palavra. Toma minha vida em tuas mãos, usa-me como canal para fazer a tua vontade desta noite, em o nome de Jesus. Amados, podem sentar. Consagração, o segredo de uma vida vitoriosa. Diga aí no seu lado, diga: meu irmão, em 2002, em 2014, quer ter vida vitoriosa? Consagre a sua vida. Meus queridos e amados em Cristo Jesus, todos nós que conhecemos um pouco da Sagrada Escritura, temos o exemplo de pessoas que tiveram suas vidas inteiramente dedicadas ao Senhor, pessoas que foram de fato instrumentos nas mãos de Deus, que fizeram assim coisas tremendas para o louvor e para a glória de Deus. Mas não apenas a história bíblica relata ou nos apresenta exemplos de homens e mulheres que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor, que consagraram as suas vidas nas mãos do Senhor e foram instrumentos para a humanidade. Mas qualquer pessoa que conhece um pouco da história há de lembrar-se nomes de pessoas que foram exemplos em sua época, em sua geração. Poderíamos aqui citar alguns nomes. Quem sabe lembraríamos aqui, alguns de nós iríamos lembrar o nome do escocês David Livingstone, um homem que desejou estudar teologia com o intuito de ir para a África ensinar os africanos, os necessitados. Aquele homem, no curso de teologia, na sua primeira oportunidade de ministrar a palavra, subiu ao púlpito, dirigiu-se ao falatório e ali, na hora de falar, disse aos seus companheiros de aula: meus irmãos, me perdoem, eu esqueci tudo o que ia dizer. Porém, David Livingstone não parou, dedicou-se no estudo, concluiu teologia, passou para a medicina, foi estudar medicina, terminou o curso de medicina, mas o seu desejo era ir
nos traz o exemplo do apóstolo Paulo, o exemplo de alguém de vida consagrada. E consagrado ou consagração nada mais é do que dar o sentido de dedicar ou destinar para uso específico ou para fins específicos. Nós fomos salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, para servir ao Senhor, para sermos instrumentos para o louvor da glória de Deus. E se você, eu, todos nós que queremos de fato ter uma vida vitoriosa no decorrer do ano de 2014, precisamos enfatizar, precisamos entender que é necessário consagrar a nossa vida. Paulo estava seguindo no decorrer da viagem missionária, tinha pressa de alcançar o lugar para onde ia, não poderia mais, não dava tempo para estar mais em Éfeso, para ir até Éfeso, mas numa localidade vizinha em Mileto. Fica ali, manda um convite para a liderança da igreja de Éfeso, convida toda a liderança para a igreja, faz o seu discurso de despedida, e nesse discurso de despedida, Paulo mostra a sua preocupação com a igreja, mostra e orienta os líderes a respeito do valor, a respeito da igreja, a respeito de uma vida vitoriosa, e ele se coloca como exemplo, como alguém que tinha intimidade, como alguém que colocou a sua vida em humildade, uma vida de responsabilidade, uma vida de intimidade, uma vida de serviço e uma vida de oração. Paulo demonstra para aquela liderança, para a igreja, que se eles quisessem ter uma vida vitoriosa, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã vivida para o louvor e para a glória de Deus, eles precisavam enfatizar uma vida consagrada, uma vida dedicada inteiramente ao Senhor. E nesta noite, eu e você precisamos aprender que, de fato, somos chamados para viver para o louvor e para a glória de Deus. Você foi chamado para viver para o louvor e para a glória de Deus. E se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa entender a urgente necessidade de consagrar a sua vida. E aí, amados, para que nós entendamos a necessidade da consagração, eu quero trazer algumas lições para a nossa vida, porque a consagração é necessária, mas a consagração exige algumas atitudes. A primeira atitude que é necessária na consagração exige renúncia. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, consagração exige renúncia. Isso é fácil, irmão? É não. Renúncia, renunciar ou renúncia não é fácil. Olha, mas o próprio Jesus Cristo, ele nos dá o exemplo no início da sua vida ministerial, no início da formação dos seus discípulos, no início, quando ele começa a chamar homens para lhe seguir, quando ele começa a formar o seu colégio apostólico, ele encontra inicialmente Simão e André, que estavam nas margens do mar da Galileia, pescando. E aí ele se aproxima para aqueles dois e os convida para segui-los. Simão e André não pensaram duas vezes, não ficaram cocheteando entre dois pensamentos. Simplesmente eles deixaram o que estavam fazendo e foram atraídos pelo convite do Senhor dos Senhores, pelo convite
Mas o Senhor Jesus Cristo, agora caminhando com Simão e André, ele chega mais adiante e encontra Tiago e João. Tiago e João estavam à beira do mar, no barco, com o seu pai e os empregados consertando as redes. Os dois primeiros estavam pescando, os outros dois estavam no mar com o pai consertando as redes. Isso nos dá um ensinamento. Olha, no reino de Deus há tempo para todas as coisas. Não devemos simplesmente viver a pescar. Devemos entender o tempo, que às vezes é preciso parar e consertar a rede. Olha, Tiago e João estavam com o pai. Isto nos dá o exemplo de unidade, família, consertando aquilo que estava defeituoso. Olha, se a sua vida está com falha em alguma coisa, talvez você precisa ter mais intimidade com o pai, estar junto do pai, vivendo em família e consertando o que precisa ser consertado, botando em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Mas aqueles dois ouviram o chamado e deixaram o pai com os empregados do bar e atenderam o convite do mestre. Isso você lê lá em Marcos capítulo 16 até o versículo 20. E aí, amados, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, depois que o Senhor Jesus Cristo reúne agora todos os seus discípulos, forma o colégio apostólico. O Senhor Jesus Cristo dá a eles a seguinte instrução. Marcos capítulo 8, 34 e 35, Jesus Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. As instruções, amados, do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, para os 12 que agora estavam com ele, dispostos a viverem uma nova vida, numa nova direção, numa nova perspectiva, saindo da vida ordinária para viverem uma vida extraordinária. Esta vida agora tinha um direcionamento, tinha uma perspectiva de renunciar às suas vontades, de renunciar ao seu desejo, de renunciar às suas intenções e os seus caminhos, mas viverem agora um novo plano, uma nova perspectiva, um plano não terreno, mas um plano divino, um plano promissor, que é o plano de Deus, e o plano de Deus é para mim e para a tua vida. E se você quer viver, é preciso renunciar ao mundo, o pecado, a sua vontade e viver para a glória de Deus. É necessário renúncia. E foi isso que Paulo disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida e a tua vida tem valor, porque a nossa vida pertence ao Senhor dos Exércitos. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da tua vida, é o dono da tua cabeça, é o dono das tuas pernas, é o dono dos teus braços. Ele é o Senhor, Ele quer reinar completamente em ti. Ele não quer apenas ser residente, mas Ele quer ser o presidente da tua vida. Ele quer te direcionar, Ele quer te orientar, Ele quer te conduzir. Ele quer habitar plenamente em ti, para que o nome dEle seja glorificado, para que você seja um vaso, para que você seja um instrumento. Renuncie tudo aquilo que atrapalha a sua convivência, a sua comunhão com o Senhor. Portanto, amado, primeira característica, a primeira condição: se alguém quer ter uma vida vitoriosa e consagra a vida, consagra porque entende e que é necessário renúncia. Não é fácil, mas é o que a Sagrada Escritura exige daqueles que seguem ao Senhor. E aí, amados, os discípulos estavam orientados que nada, absolutamente
absolutamente nada deveria os impedir de estarem na presença do Senhor, seguindo o plano que Deus tinha traçado para eles. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus traçou um plano para a tua vida. Deus traçou um projeto para a tua vida. E o que tem de ser feito, vai ser feito. Ninguém pode impedir, ninguém vai atrapalhar. O que é teu, o diabo não toma. Agora você tem que fazer a sua parte, tem que se consagrar, tem que renunciar e tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Está doendo, é difícil, às vezes fico triste, às vezes fico alegre, às vezes choro, às vezes dói, às vezes geme, mas o Senhor me ajude, a tua graça me fortalece e eu vou vencendo em nome de Jesus. Amém, amado? Agora diga assim, meu irmão, apesar das lutas, entenda que é necessário renunciar. Amém, amados? Segunda necessidade da consagração. Segunda importância para quem tem uma vida consagrada e tem uma vida vitoriosa. É preciso entender que consagração, além de exigir renúncia, consagração exige visão. Amém, amados? Amém. Paulo sabia disso muito bem. Ele escreve aos Efésios, e é um texto que ele diz que ora pelos Efésios. E ele diz: rogo por vós, para que seja aberto os olhos do vosso entendimento. Imagina que expressão interessante. Paulo orava pelos irmãos da igreja de Éfeso para que eles abrissem os olhos do entendimento. Paulo estava entendendo que na vida cristã é necessário que tenhamos visão, não simplesmente uma visão na dimensão terrena, na dimensão material, mas uma visão na dimensão espiritual. É preciso entender, amados irmãos, que a vida cristã exige visão, porque quando nós não temos visão de Deus, do reino de Deus, das coisas espirituais, nós ficamos embananados com muitas coisas que acontecem na vida. Tem muito crente parado no tempo e no espaço, ficando estacionado, nanico, não cresce espiritualmente, porque os seus olhos só veem besteira. Deixam de ver as coisas de Deus, deixam de ver Deus operando, Deus trabalhando, Deus fazendo maravilha, e o crente só vê o que não agrada, só vê o erro, só vê besteira. Olhe para os céus, abra os olhos espiritual e veja que Deus está sentado no trono. Na terra pode ter dificuldade, pode ter luta, pode ter muitos e muitos obstáculos, mas Deus está sentado no trono. Ele ainda é o Senhor que reina. Diga a seu irmão, diga: meu irmão, Deus ainda está no trono. É preciso que tenhamos visão disso, mas às vezes nós lemos Isaías capítulo 6 e não entendemos aquele texto. Eu acho tremendo. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E aí, amados, naquela visão que Isaías teve, o momento não era bom. Ora, no ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias era querido, muito amado, era alguém de muita importância para Judá. Isaías corre para o templo, porque como os seus contemporâneos, Isaías estava entrando numa crise espiritual. Isaías estava entrando em depressão, ficando deprimido, porque achava que não havia perspectiva. O povo estava perdendo a esperança, porque o rei
obstáculos, lutas intermináveis, sem fim. Tudo isso acontecia, mas a primeira coisa que Isaías viu ao Senhor. Isaías viu o Senhor que estava sentado no trono. Na terra estava tendo luto, estava tendo dificuldade, estava todo mundo preocupado, correndo de um lado para o outro, mas no céu nada tinha mudado. Os anjos estavam subindo e descendo, cantando, com duas asas voavam, com duas asas cobriam o rosto, e eles cantavam, glorificavam e exaltavam o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus, Ele é o Senhor e está no controle. Mas tem gente que não consegue enxergar Deus no controle. No céu nada muda. O meu desespero, o seu desespero, as nossas aflições, os problemas daqui não interferem, não muda nada no céu ao seu respeito. Deus é o mesmo, continua no controle, e o plano dele ainda está em evidência na minha e na tua vida. As lutas não vão matar crente nem tira ele da presença do Senhor quando ele consagra e diz: Senhor, me ajuda, eu estou aqui. Amém, amados? Primeira visão de Isaías, que ele viu a Deus. Segunda visão de Isaías, ele viu a si mesmo. Ele disse: ai de mim, que vou perecer. Sou homens de lábios impuros. Eu não sei o que é que Isaías dizia. Eu não sei quais palavras Isaías proferia com seus lábios. Quem sabe se juntava numa roda de amigos e contava aquelas piadas que alguns gostam de contar no meio dos crentes. Quem sabe contava alguma mentira. Mas, meus amados, nós precisamos ter visão de Deus. Nós precisamos consagrar a nossa vida e entender que é necessário que tenhamos visão. Porque quando nós temos visão, antes de vermos qualquer coisa, nós vemos que Deus não mudou, Ele é o mesmo, está no tudo. E quando nós compreendemos que Deus é o mesmo, e quando nós entendemos que Deus não mudou e que Ele é o mesmo, nós olhamos para a nossa vida e entendemos a nossa miserabilidade, que somos pecadores, que não somos melhores do que ninguém. Isaías olhou, viu Deus assentado no trono, viu Ele, os anjos adorando, chamando Ele de santo, e ele viu que Ele era pecador de lábios impuros. Tem gente que não olha para a sua vida, só olha para a vida dos outros, mas fulano é assim, fulano é assado, dá conta da vida de todo mundo, mas não dá conta da sua vida. Ei, olhe para a sua vida e diga: Senhor, me ajuda. Consagre a sua vida. A terceira visão de Isaías, além dele ver a Deus, além dele ver a sua miserabilidade, a sua vida de pecado, ele viu a situação dos seus irmãos, viu o povo. Não foi uma visão egoística. Ele viu a Deus, viu a si mesmo e viu o povo. E o texto vai dizer que ele diz: e habito no meio do povo de impuros lábios. Isto é, estou no mesmo patamar, estou na mesma condição, não sou melhor do que ninguém, só tem um que é maior, só tem um que é melhor, e Ele está no trono. Nós somos iguais, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Quem tem visão de Deus consagra a sua vida, busca se dedicar, busca se empenhar, busca cada vez mais agradar a Deus, sabendo quem você é. Pecador como nós somos, habitando no meio do povo, pecador como nós somos, mas a Bíblia nos diz que nós temos um advogado que é fiel e justo. Assim como o anjo voou do altar com mantenaz, tocou nos lábios de Isaías e purificou, assim o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somos santificados pela glória de Deus, santificados pelo Senhor Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses estão garantidos e devem consagrar a sua vida e viver tendo visão de Deus, das coisas de Deus. Amém, amado? Diga para o seu irmão aí: meu irmão, em 2014, consagre a sua vida, renuncie o que não agrada a Deus, tenha a visão de Deus e das coisas de Deus. Amém, amados? Há uma terceira lição que aprendemos a respeito de consagração. Quem quer ter vida consagrada, para ter vida vitoriosa,
precisa entender que consagração exige entrega. Catuque seu irmão que está do seu lado e diga a ele aí, diga: meu irmão, consagração exige entrega. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Gênesis capítulo 22. Abraão tem um filho, Isaac. Deus pede a Abraão que vá, ofereça Isaac em holocausto. Único filho. Abraão tinha sido chamado e Deus tinha dito que tinha um plano na vida de Abraão. E agora Deus exige de Abraão que ele entregue o que ele tinha. O que melhor Abraão tinha, era necessário que ele entregasse. Sendo reconhecido, sendo conhecido como chamado, convocado para o uso exclusivo de Deus, Abraão não pensou duas vezes. Abraão entregou aquilo que Deus lhe pediu. Subiu ao monte, preparou o jumento, foi com os seus empregados, oferece Isaac como holocausto. Mas o próprio Deus havia providenciado a solução para aquilo que ele pediu. Deus agiu e na hora providenciou o sacrifício para Abraão. Mas Abraão não se excluiu, Abraão não se omitiu, Abraão simplesmente obedeceu à voz de Deus, saiu de madrugada com o intuito de entregar o que Deus tinha lhe pedido. Quem tem consciência de consagração, entrega aquilo que Deus lhe pediu. Olha, no livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 29, nós vamos encontrar a história de Davi, rei consagrado de Israel, que entregou todos os seus bens para a construção do templo, sabendo que não ia construir, junta todos os seus patrimônios, todo o ouro, toda a prata, e entrega ao Senhor para a construção do templo, para o louvor e para a glória de Deus. Eu sei que às vezes há pessoas em nosso meio que não gostam de ouvir o assunto a respeito de entregar para Deus, entregar para o louvor e para a glória de Deus. Mas, meus amados, isso é doutrina bíblica, e quem quer ter a vida consagrada abre mão não apenas do que tem, porque sabe que foi chamado para servir, e quem foi chamado para servir serve a Deus com sua vida, com seus bens, serve ao Senhor com prazer. Abraão entregou. Deus não apenas pega o que temos, porque na realidade nós não temos nada, tudo é dele, mas ele quer que nós coloquemos nossa vida diante do altar, coloquemos nossa vida diante dele. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O segredo de uma vida consagrada é entender que consagração exige entrega. Tem gente que não gosta de entregar, tem gente que tem suas reservas, não é? Não se coloca inteiramente à disposição do Senhor. Tem gente que está mais ou menos, não é? Tem gente que não se entrega completamente. Olha, se Deus te chamou, se você é dele, você tem que se entregar completo. Paulo diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo se entregou completamente nas mãos do Senhor. Davi se entregou ao Senhor, Abraão se entregou, Daniel se entregou, José se entregou. Eu e você precisamos nos entregar o que temos não é meu, mas é do Senhor. Ele dá porque ele é doador nato, ele nos ama, mas ele dá para o louvor da sua glória. E se ele dá, nós temos que entregar a ele para o
Amém, amados? E para concluir, há uma quarta exigência. Consagração exige amor. Diga a seu irmão que está aí do seu lado, diga: meu irmão, consagração exige amor. Você pode dar glória a Deus por isso? Falar sobre esse assunto, amados, de o amor, principalmente o amor entre os irmãos, isso é algo tão secundário, mas algo de tanta necessidade, que às vezes nós perdemos isso no decorrer da caminhada, e é necessário que estejamos retomando isso, principalmente retomando o nosso amor em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que não corramos o risco de ouvir o que a igreja de Éfeso ouviu, apesar de Paulo recomendar tantas coisas. João diz na carta que ele, lá no Apocalipse, diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí, amados, é necessário que nós entendamos que quem tem vida consagrada ama. Consagração exige amor. Quando amamos intensamente, não medimos sacrifício, não vemos barreiras, não vemos obstáculos, pois o amor se dá, o amor se rende, o amor se entrega. A maior prova do amor é do próprio Deus, que deixou o seu habitat de glória, se vestiu de pele humana na pessoa do seu Filho e se entregou por nós. Deus se fez homem e se entregou por nós, em nosso lugar. Verdadeiramente, quando somos movidos pela força do amor, acontece consagração ao Senhor. Inteiramente, tendo vida consagrada, nós vamos viver uma vida de amor. Eu não consigo expressar o elo que há de consagração e amor sem que mencione a vida de José do Egito. Quando nós olhamos para a vida de José, meus amados, nós vimos algo glorioso. Jovem, que Deus desde cedo havia revelado o seu propósito na sua vida. Jovem, que Deus desde cedo começara a trabalhar na sua vida. E por causa do projeto que Deus tinha na sua vida, e porque os seus irmãos, os seus familiares não tiveram visão de Deus, ou do propósito de Deus na vida de José, José pagou um preço muito alto. José foi vendido, José foi lançado no poço, José foi para a prisão, José passou por muitas situações difíceis, José passou por lutas tremendas. Mas, meus queridos e amados irmãos, o que me chama a atenção é que mesmo José tendo percorrido todos os caminhos que José percorreu, tendo sofrido tudo que José sofreu, passado por tudo que José passou, José não alimentou no seu coração o sentimento de vingança, o sentimento de revanche, o sentimento de querer pagar com a mesma moeda, o sentimento de querer dar um troco, porque tinha uma coisa na vida de José que era mais excelente, habitava na vida de José, no coração de José sobressaía, invadia a sua vida o amor de Deus. José amava de maneira tal que quando
Imagina, amados, aquele quadro: Rúben, Benjamim, Efraim, todos eles pasmos diante do irmão que para eles havia morrido, não sabiam o paradeiro. José agora diz: eu sou José, vosso irmão. Meus queridos e amados, nós precisamos entender que se queremos ter uma vida vitoriosa, precisamos consagrar nossa vida. E eu não entendo alguém que se diz consagrado e que não consegue expressar na vida prática o amor, principalmente o amor de uns para com os outros. Viver em amor, conseguir vencer os obstáculos, superar as dificuldades, que mesmo que haja dificuldade, que haja temperamento, que haja dificuldade de um para com o outro, a graça de Deus em nossa vida é maior. A graça nos enche, a graça nos capacita, a graça nos dá a condição de suportar e de vencer os obstáculos e viver em amor para a glória de Deus. Vida consagrada é vida de amor. Pastor, o senhor está pregando, mas é muito fácil. Eu queria que o senhor contasse minha história. Vivi aproximadamente uns 9 ou 8 meses. Talvez vocês não entendessem, mas meus queridos e amados, vivi 8 meses no silêncio de Deus. E hoje a matéria do pastor Isaías, do pastor Josias, fala a respeito do silêncio de Deus. Você esperar o trabalhar de Deus. Poderíamos ter qualquer ação, de tomar qualquer atitude, mas como servo do Senhor, Deus me fez renunciar o que não poderia reter, para ganhar o que eu não podia perder: a graça, o amor, a direção e a orientação do Senhor. Tudo isso por amor ao Senhor. E graças a Deus, pela misericórdia e pela graça de Deus, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E graças a Deus, desde o início de dezembro, nós temos viajado para a cidade do Rio Grande, para o estado do Rio Grande do Norte, pregado na cidade de Apodi, e pela misericórdia do Senhor fomos convidados e eleito pastor da igreja congregacional de Apodi. E no domingo, dia 26, estaremos tomando posse na igreja como pastor titular da igreja congregacional de Apodi, para o louvor e para a glória de Deus, na convicção e certeza de que Deus nos dará a vitória em o nome de Jesus. Portanto, amado, quem quer ter um ano de vitória, consagre a sua vida, renunciando, tendo visão, entregando e vivendo em amor para o louvor e para a glória de Deus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém, amados? A palavra está de volta com o pastor da igreja. Nós agradecemos a oportunidade, em o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, nesse momento, amém? E antes da gente encerrar, nós vamos ter um momento de oração e pedir a Deus que nos dê, lá no nosso íntimo, esse desejo de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, amém? A palavra de Deus foi uma palavra abençoada nesta noite, que edificou as nossas vidas. Feche seus olhos agora, coloque a sua vida na presença do Senhor e vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu venho a minha vida oferecer uma oferta viva ao Senhor, amém? Vamos cantar, feche seus olhos onde você está no lugar e adore o Senhor. Vamos dar as nossas mãos. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em Deus.
estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia, eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Se você nessa noite, mediante a palavra que foi pregada e explicada, tem aquele desejo de renovar a sua consagração, a sua aliança com o Senhor. Se você no seu coração quer renovar a sua vida espiritualmente diante do Senhor, quer renovar o seu desejo de dizer ao Senhor, de declarar para o Senhor, quer ter uma vida consagrada, eu gostaria que todos aqueles que querem nesse momento fazer isso, venham aqui à frente. Nós vamos orar pela igreja. Você que é líder nesta igreja de ministério, você que é crente, e muitas vezes a gente está no caminho com o Senhor, mas esse desejo de uma vida consagrada vai diminuindo. Muitas vezes o desânimo vai crescendo e o desejo de agradar, servir ao Deus vai diminuindo a cada dia. E nessa noite Deus quer renovar o nosso coração, o nosso amor. Deus quer renovar o desejo de renunciarmos mais para fazermos a obra do Senhor. Deus quer renovar a nossa vida, tudo aquilo que um dia Ele colocou no nosso coração através de uma chamada. Quem desejar receber uma oração nesse momento, vem aqui à frente em nome de Jesus. Preste a sua vida diante do Senhor. E nós vamos pedir que Deus renove o nosso coração, esse sentimento de consagração. E Deus vai renovar as nossas vidas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, coloque sua vida diante do Senhor. Se você se sente enfraquecido, se você precisa de um fortalecimento espiritual nesta noite, coloque sua vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. E nós vamos orar por todos aqueles que estão necessitando de uma renovação. Não tem vergonha de ninguém não. Nós somos de carne e osso, nós somos pecadores. Muitas vezes estamos até servindo ao Senhor, com dificuldade, com muitas lutas no coração, mas Deus é aquele que nos fortalece, a graça dele nos renova, e Ele nos dá interiormente aquele desejo de servirmos com mais amor, de servirmos com mais renúncia, e se fizermos isso, nós seremos mais abençoados pelo Senhor. Amém? Vamos levantar as nossas mãos em nome de Jesus. Abra sua boca no seu lugar, você estaria, Senhor, renova no meu coração. Renova no meu coração o desejo que eu tenho de servir ao Senhor, de me consagrar mais. Me ajuda a ter uma vida mais consagrada. Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Nós temos muitas vezes lábios impuros, nós temos pecados que precisam ser colocados diante do Senhor. E aqui nesta noite está o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso defensor, que é o nosso advogado, que é aquele que nos renova, que nos estende o perdão e que nos dá a sua graça maravilhosa. Diga: Senhor, eu preciso, Senhor, de Ti. Eu preciso de uma vida consagrada. Eu preciso de uma vida renovada, Senhor. Renova as nossas vidas, Pai. Renova a nossa alegria em servirmos ao Senhor. Renova o nosso prazer em estarmos, ó Deus, na Tua obra. Renova, Senhor, a alegria da nossa salvação, Deus. Em nome de Jesus, dá um coração, Senhor, um coração diferente para cada um de nós. Vai agindo nesta noite, ó Deus, nas nossas vidas. Teu Espírito Santo, ó Deus, age em cada coração, nos dando um sentimento de adoração, nos dando um sentimento de querer servir ao Senhor com alegria, com comprometimento. Em nome de Jesus, desfaz todas as ciladas de Satanás, perdoa os nossos pecados, tira do nosso coração a religiosidade. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Coração igual ao teu, meu
vidas de todas as investidas de Satanás. Abençoa todos os cultos e as reuniões que teremos essa semana. Abençoa as famílias que estão aqui. Concede, ó Deus, a paz e a renovação da tua presença para cada coração. E que esse desejo de uma vida consagrada, ó Deus, alcance realmente nosso dia a dia, aquilo que estamos fazendo para o Senhor, de maneira real e viva. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus, e que a consolação do teu Espírito seja com toda a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda também a vida do pastor Cícero e esta viagem que ele vai fazer para a cidade de Apodi, e aquela igreja também que vai recebê-lo como o seu pastor. Que tanto aquela igreja como o teu céu sejam abençoados naquele lugar. Em nome de Jesus, nós te louvamos por todas as bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã nós vamos ter a eleição do Departamento de Mulheres e do Conjunto Água da Vida. Amém? E domingo haverá uma reunião também pela manhã com todos os professores da Escola Dominical. Deus abençoe a todos. Tem uma carteira de identidade da irmã Maria Rosana, que ficou aqui na igreja. Se ela está presente, venha buscar aqui com o irmão Paulo.